Boa noite, gente. O Ministério da Cultura e a Rocha Ativa apresenta Concerto do Palácio. O projeto Camerata Jovem Rocha Ativa é realizado através do incentivo da Lei Rouanet, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e dos nossos patrocinadores, AGF, Brahmagran, Cajugran, Cofril, CS3, Decolores, Magban e Unimed Sul Capixaba, da realização da Rocha Ativa, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil. Informamos a todos que essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube da Rocha Ativa. Convidamos a todos para ver e rever quantas vezes quiserem. Siga a Rocha Ativa nas redes sociais e acompanhe de perto o nosso trabalho. Gente, hoje nós preparamos um concerto com vocês. Como sempre, a gente vai fazer uma viagem pela música erudita, passando um pouquinho pela popular. E a ordem do concerto, dessa vez, a gente vai começar com um duplo e vamos crescer exponencialmente, né, até o final. Cada músico, como é de praxe, vai fazer o prefácio das suas obras aqui. E espero que vocês gostem. E a gente está começando, como sempre, às 7 horas. Ao final, nós vamos ter 4 peças com a camerata completa. Aí eu vou explicar todo o conceito das obras para vocês. Gostaria de chamar ao palco o Eduardo e o Kainan. Vai ser recebido pelas palmas de vocês. Na verdade, a gente deixa eles escolherem as obras, algumas, e eles acham as obras que estão tendo a ver com a vida deles durante a semana. Aí, dessa vez, eles escolheram uma popular. Vocês querem um prefácio dessa obra? Boa noite, gente. Então, a gente preparou essa música no intuito de falar para o tema liberdade. A música se chama Trem Bala, que é da Ana Videla. Ela compôs essa música em 2016, esse ano faz 10 anos da composição. E a música fala sobre momentos de felicidade, liberdade, momentos em família e comunhão. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa.
composto pela Thaís e a Lívia, vão apresentar 2 obras para vocês. Quem vai para o mais fácil? Thaís Leandro. Ela vai ser amplificada pelos próprios pulmões. Boa noite. Pode estar estranhando quem normalmente vê aqui, porque eu toco violoncelo, eu sou violoncelista da Merata, mas originalmente o meu berço é viola, é ser violista. E aí, graças à Rochativa, esse ano eu pude ter a oportunidade de dar aula de viola de novo. E eu voltei a estudar algumas coisas. E a minha excelentíssima dupla sugeriu que a gente tocasse 2 peças de estudos. E a primeira que a gente vai tocar, elas são um pouquinho esquisitas. A primeira que a gente vai tocar é do compositor Bela Bartók, que é de 44 blues, que ele tem para viola. E o segundo é do Yassin Hassan Hussein. E são 2 grupos. Então, Deus abençoe, obrigado e vamos topar. Inclusive, qual é o nome da minha excelentíssima dupla? Oi, gente, essa amiga,
continuidade, só voltando um pouquinho nas obras delas aqui, é legal a gente enfatizar que é um duo de violas. As violas são instrumentos importantíssimos e quase sempre são preteridos em razão dos violinos. A gente vai sempre estar evidenciando as violas aqui. Todo mundo acha que estão tocando violino, né? Vocês acham que se eu tivesse falado e não falado nada, eu falo para você, lindo, violino, todo mundo ia aplaudir? É certo, os violinistas que estão lá atrás não iriam aplaudir. Então, assim, são instrumentos muito, muito importantes, entendeu? A orquestra precisa muito deles, que eles fazem a parte do intermédio entre os violinos e o violoncelo. E o som é gostoso, né? O som é mais aveludado, é mais dado ao grave. E esse compositor que eles tocaram ali é o Hassan Yilmaz. Ele é árabe, é professor, trabalha muito música contemporânea. E eu não sei muito sobre ele. Eu sei que ele está vivo, graças a Deus, mesmo em meio a essa confusão que está lá no Irã. E eu não sei se ele está lá, não sei se está tendo aula lá na universidade. Ele trabalha, mas ele visita muito essa coisa da música contemporânea. Vocês devem ter ouvido alguns dos elementos da música árabe na apresentação que vocês acabaram de ouvir. Dando continuidade, a gente vai manter a Lívia ali. A Lívia vai ser um patrimônio desse tombado, desse concerto. Eu acho que ela vai estar em quase todos os momentos desse concerto. Chamar o Kainan. E a Thaís também, né? A Thaís agora foi lá se vestir de cellista. A Thaís, eu conheço ela desde muito pequenininha, sabe? Então, para mim, ela sempre foi violista. Outro dia eu estava vendo no contato dela, no telefone, no meu telefone, tá Thaís Viola. Né? E a Thaís, eu lembro perfeitamente que ela virou cellista por necessidade não dela, foi necessidade da orquestra. Nós estávamos com poucos cellistas e ela fez essa coisa tão amável de assumir a parte do violoncelo. Ela se apaixonou um pouquinho também, que eu sei que ela gosta do violoncelo, mas ela vive esse amor duplo entre o cello e a viola. Eu vejo o brilho nos olhinhos dela quando ela pega a viola. Instrumento, gente, de origem da gente é igual a língua mater, né? Você pode sair igual a nossa cidade natal. A gente sai, mas a gente sempre olha com carinho para aquela cidade, a gente sempre vê com carinho aquela língua que sempre foi falada. Estou feliz em saber que ela está feliz em dar aula de viola lá na Baixativa e poder visitar o instrumento, né? É lógico que a gente vai aprontar algumas coisas mais com você em viola. Acalme-se. Vem coisa aí. Eles vão tocar agora uma música barroca. Olha como é que a gente faz A gente saiu daqui da Trem Bala, que é da Ana Vilela. Gente, desculpa, eu não conhecia a compositora que eles escolheram. A gente passou pelo Bela Bartók, já fomos lá no Ocidente e voltamos lá na música árabe, e agora a gente está no barroco italiano de Antônio Vivaldi. Esses meninos vão tocar tem um concerto chamado As Quatro Estações, que é bem popular, né? É um concerto com 4 movimentos, e eles vão tocar a primavera, é isso? Então com vocês, Lívia, Kainan e Thaís, tocando a primavera de Antônio Vivaldi. Tem prefácio? Desculpa. Você já fez. É.
Gente, como eu venho falando com vocês desde as primeiras edições, esse momento aqui é super importante para a formação deles, que eles estão expondo para vocês que estão estudando. Então, assim, não tem nada melhor para formar um músico do que expor, se submeter à crítica. Tem muito músico aqui. Tem pais de músicos aqui que são músicos por osmose, e que eles acabam, às vezes eles acabam se projetando nos filhos. Por um acaso tem alguém aqui assim, que queria tocar, que o filho toca, ou que já toca, ou então acabam se musicalizando através dos filhos. Vai melhorando o ouvido, vai ouvindo música diferente, o filho tocando 300, 400 vezes em casa, a mesma coisa, até ficar bom. Então é um processo de educação que envolve a família. Hoje mesmo lá na turminha dos pequenos, tinha uma mãe toda empolgada que a filha dela está maravilhada com as aulas de violino. Aí eu falei, aluno do Kainan, eu falei assim, será que a senhora vai permanecer se na hora que eu estiver tocando violino no ouvido da senhora em casa? Porque a gente já vai preparando, tá? Porque até ficar bom, os pais têm que incentivar bastante, porque no início é um negócio meio dolorido, né, gente? Mas depois fica tão prazeroso, deve ser maior orgulho, né? Falar, meu filho tocando. A gente tem uns pais corujas aqui, umas mães corujas que estão sempre aqui, estão sempre acompanhando os filhos, mas é importante. Mas então, essa proposta da música de câmara, como eu já venho falando desde os primeiros concertos, é muito importante por causa disso, sabe? Às vezes eles chegam aqui e a performance não é a perfeita, como já tinha acontecido, e isso faz parte do aprendizado deles, e eu tenho certeza que eles vão amadurecendo, e expor ao público é muito importante. Aqui é como se nós fizéssemos audições com os nossos alunos para a banca uma vez por mês. Isso é muito legal, porque tem escola, por exemplo, às vezes que o aluno prepara e acaba não se apresentando, né? É igual como se fosse um jogador que treina e não vai para o jogo. Então aqui que a gente forma realmente o músico. Aqui, se errar, tem que passar por cima e continuar tocando. Então, assim, isso aqui é muito importante para eles. E a gente também valoriza o público e sabe que o público também está gostando de participar desse processo com a gente. Eles acabam fazendo música melhor daqui a pouquinho. Na verdade, quem faz música, quem recebe a música é uma via de mão dupla, né? A arte, ela acaba beneficiando todo mundo. Então, para acabar com esse início das nossas apresentações, agora eu quero chamar aqui a Rafaela, a Lívia, que nem teve aqui nenhuma vez, né? Desculpa, Juliane. Eu não entendi. Vão ser recebidos com as palmas de vocês. O Kainan, que já está aqui, e o Eduardo. Agora, para introduzir a nossa segunda parte do concerto, como a gente vai fazer com a camerata completa, eles vão tocar uma música agora que tem, na verdade, ela é inspirada no folclore russo, né? Ucraniano. Então pega aquelas hardas, pega um monte de polcas, alguns dos ritmos e melodias e harmonias russas, né? Eles vão tocar o Gypsy Tale. Alguém quer fazer um prefácio? Vai, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Rafaela, prefácio do amor. E hoje a gente vai tocar a peça. Tá todo mundo me ouvindo, né? Então tá ótimo. Vamos tocar a peça A Gypsy Tale, que foi feita por uma compositora. Olha só que legal, gente. Sun Newton, não sei se me perdoe, mas é uma composição de orquestra, de cordas, né? Escrita por ela, publicada em 2005, então ela é bem recente comparada a outros
Gostaria de chamar os demais músicos aqui para já ir compondo a camerata, enquanto eu vou dar um prefácio. Oi? Sim. Estamos chegando na segunda parte final do nosso concerto. E a gente preparou algumas obras para vocês que já fazem parte da nossa temporada, a segunda temporada que a gente vai começar ainda esse ano. A gente está preparando, na verdade é uma surpresa, eu não vou soltar muita coisa não, senão eu acabo falando o que a gente vai ficar fazendo. Mas a gente está estudando um repertório para apresentar para vocês aqui e para a gente também circular com esse espetáculo que vai envolver outras artes além da música. A gente pretende abarcar o audiovisual também, que faz parte do imaginário das pessoas. E para isso, a gente está visitando alguns dos períodos da música erudita. Tem um período da música erudita que eu acho muito interessante, que é o romântico. A música romântica, ela privilegia vários aspectos, assim, a delicadeza, aquela coisa introspectiva, o romance, o compositor. Não sei se vocês sabiam, né? Mas tem muita música erudita que a gente toca aqui, que hoje a gente vangloria esses compositores, que a gente hoje sabe o valor que eles tiveram e tem até hoje para a música, e na época deles eles não fizeram sucesso nenhum. Eles até se mantinham com música, eles até tinham uma certa fama entre os mecenas e contratantes deles, época quando foi na igreja, época quando foram os reis, mas eles não ficaram muito populares. No romantismo, isso começou a mudar um pouquinho. Os compositores românticos, eles já faziam música grandiosa, e foi o momento que o compositor passou a ser reconhecido. Isso é muito interessante. Por exemplo, Beethoven é como se fosse ele foi pop na época dele. Beethoven fazia concerto em salas grandes de concerto, e já era comum todo mundo. Tem um ditado interessante que a gente fala com os artistas quando a gente quer desejar sucesso. Nessa época já era possível ver os teatros lotados, muito cavalo parado na frente do teatro e muito cocô de cavalo na frente do teatro. Vocês já ouviram algum artista desejar merda do outro? Quem aqui já viu isso? Isso é comum, principalmente o pessoal do teatro. Quando vai lá assim, ó, merda pra você, com esse termo mesmo. Esse termo quer dizer sucesso, porque nessa época, quando tinha muito cocô de cavalo na frente do teatro, era sinal de que o teatro estava lotado. Então, até hoje, o pessoal das artes usa isso. Então, esse período romântico começou a ter essa percepção da autoria, de ter o autor. Tivemos compositores românticos que começaram a olhar não para si só, mas para suas raízes, começaram a valorizar a música folclórica, entendeu? Essa primeira obra que vocês vão ouvir aqui é do Edvard Grieg, um compositor norueguês. Ó, a gente já está na Noruega, hein? Olha que
Volta ao Mundo interessante, né? É um compositor norueguês que fez essa coisa de combinar com as tradições, de tirar obras, tirar inspirações do seu universo folclórico e trazer para suas obras. Essa obra que vocês vão ouvir, traduzindo, seria No Salão do Rei da Montanha. Essa obra é bem interessante porque ela é baseada num poema, na verdade, numa peça teatral chamada Peer Gynt, o Peer Gynt. Já ouvi as duas pronúncias, né? E ele fala de o Peer Gynt era um personagem assim, folclórico, norueguês, que era um mentiroso, era um sabichão. Ele saiu para viajar pelo mundo, ele voltou contando um monte de história que ele teve no Salão do Rei. Aí ele põe um monte de personagens, põe os trolls, ele entrou no Salão do Rei da Montanha. Então tem um monte de coisa do folclore nórdico que aparece no Peer Gynt. Então essa música aqui, ela vai ser dedicada para o Breno. O Breno está aqui? O Breno gosta dessa música, o Breno é aluno da Rocha Ativa de violino, ele gosta dessa música. A professora dele falou: se a gente for tocar essa música, nós vamos convidar o Breno, que ele vai adorar essa música. Então, se vocês fecharem o olho, vocês vão ver que ela vai crescendo aos pouquinhos, e ela tem um ostinato. Quem não é música aqui sabe que ostinato é quando a gente tem uma repetição rítmica. Aí a gente vai acrescentando os instrumentos e ela vai ficando cada vez mais vibrante. É como se o Peer Gynt estivesse correndo. Na verdade é assim, na história, quando ele acordou, ele estava preso no Salão do Rei da Montanha, um monte de troll feioso vigiando ele, e ele conseguiu fugir no meio da noite e tentou correr. Então ele foi quietinho, mas no meio da corrida dele, ele acordou um dos trolls, e os trolls saíram correndo atrás dele. A história é muito interessante. Então, assim, se vocês fecharem o olho e ouvirem a instrumentação, vocês vão ouvir toda essa alegoria que eu estou contando para vocês. Então, a gente vai tocar agora Edvard Grieg, compositor norueguês, no Salão do Rei da Montanha. Vocês vão conhecer. Em homenagem ao Breno.
muito de tema de telefone, de desenho animado nem se fala. Não sei hoje, né? Os desenhos mais da minha época, eu tenho mais de 25, né? Então, os desenhos mais da minha época já era normal ter música erudita, né? Os desenhos de hoje eu não sei mais, né? Se tem. Mas legal o gosto musical. Gente, todas as obras que a gente vai tocar hoje são de compositores românticos. A próxima obra que a gente vai, deixa eu ver aqui a sequência do repertório. A gente vai tocar Tchaikovsky agora, compositor russo também, romântico. Tchaikovsky é um cara super famoso, foi, né? A gente já viu como a gente fala dos compositores? Parece que eles são amigos nossos, né? Mas a gente tem uma relação estreita com os compositores. Ah, mas Fabio já morreu. Sim, mas a música dele está viva aqui. A gente acabou de fazer a música dele está viva com a gente até hoje, né? Então a música boa não morre, ela vai envelhecendo como vinho, né? Gente, o Tchaikovsky ele era interessante, porque mesmo ele sendo russo, ele incorporou, ele faz parte de um momento muito único do romantismo. E ele faz uma mescla super interessante com as formas e técnicas da música europeia com a música do folclore russo, da região da Rússia, né? Então ele chega com um resultado muito interessante. Ele é criticado às vezes, tem gente que fala que ele só faz lindas melodias, imagina? Tem gente que fala que a obra dele é fácil demais de entender. Eu entendo, ele estava num período que estava na transição para o próximo período musical, então estava muita gente experimentando novas nuances harmônicas, novas coisas, e ele não, ele foi um autêntico romântico, sabe? Ele é muito famoso pelas óperas, algumas óperas e balés principalmente, entendeu? E essa parte que a gente vai tocar agora faz parte do balé Quebra-Nozes, que também é famosíssimo. Eu acho que quem não conhece deveria ouvir, né? Ou assistir mesmo, vendo a coreografia do balé. A gente vai fazer a primeira dança árabe, né? Que ela representa o café no reino dos doces durante o balé. Eu ouvi essa música a primeira vez no filme Disney Fantasia. O filme Disney Fantasia é uma ode à música erudita e à arte também, né? É um filme muito interessante mesmo. Eu notei algumas características dela aqui, da música, para trazer para vocês sem me esquecer. Então, a habilidade de Tchaikovsky era cores orquestrais. Não sei se vocês tentam enxergar a música também, mas normalmente o compositor busca isso, através de instrumentação. Ele procura combinar, agora eu vou fazer aqui, entre esses instrumentos da orquestra, vou colocar a flauta, o pagode, o clarinete. Então ele sabia fazer isso muito bem, sabe? Eu acho que nesse ponto aí de instrumentação e fazer colorido, ele é o melhor de todos os tempos, sabe? Tchaikovsky e as melodias, né? A melodia dele é o máximo em melodias. É chiclete. A gente aqui, sai do ensaio e vai com aquela música na cabeça, sabe? Fica, é uma coisa marcante, né? O Tchaikovsky, se ele tivesse vivo hoje, ele seria um hitmaker, ele seria o cara que seria viralizado numa rede social dessa com a música. Imagina que legal seria. Tchaikovsky viralizou aqui no TikTok. O pessoal fazendo até dancinha de Tchaikovsky no TikTok. Mas sim, se ele estivesse vivo hoje, eu acho que ele estaria para a música hoje dessa forma, porque as melodias são ainda, né, muito impactantes. Então, vamos ouvir a dança árabe, tá? Faz parte do nosso propósito romântico aqui, também traz os elementos da música árabe, que ele buscou demonstrar isso. Tem gente que fala que ele não conseguiu, eu acho que conseguiu, tá? Trazer essa atmosfera da música árabe para a música tipo centro-europeia. Então, com vocês, dança árabe, do balé, a suíte do balé Quebra-Nozes, Piotr Ilyich Tchaikovsky.
Dando continuidade, ainda com o mesmo compositor, agora a gente vai tocar tema de sinfonia. Gente, sinfonia é uma obra composta originalmente para uma grande orquestra, uma orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica, é até bom falar sobre isso, porque vocês sabem que existe orquestra sinfônica e orquestra filarmônica, né? Aí tem muita gente que olha para a orquestra sinfônica, são aquelas orquestras grandes que tem a maioria dos instrumentos, né? E tem gente que olha, mas fala, nossa, essa é sinfônica. E depois eu vi uma filarmônica, elas são iguais? Elas são iguais? Sim. Elas são iguais. A instrumentação, total. A diferença que tinha, esse nome filarmônica, é mantido para manter tradição, mas a filarmônica era uma orquestra filantrópica, né? Uma orquestra que era mantida por sócios, pela sociedade. E a orquestra sinfônica ela tinha mais um intuito profissional, uma orquestra de Estado. Gente, as grandes orquestras do mundo são filarmônicas. Não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, a Filarmônica de Berlim. A Filarmônica de Berlim, por um acaso, ela tem sócios fundadores, tem gente que ajuda a bancar a orquestra. Aí eles ganham os concertos. Tem gente que tem até paga para ter um camarote no teatro. Se vocês forem no teatro igual o Municipal do Rio, vocês vão ver que tem camarote que tem o nome da família. Família do cara ajuda. São os mecenas, né? Então nós tivemos Medici não só na Itália, mas na Europa toda. Então, a orquestra filarmônica ela para ser filantrópica. Hoje em dia isso já está caindo um pouco por terra, tá? Eu lembro quando eu cheguei no Espírito Santo, a orquestra filarmônica do Espírito Santo era uma orquestra sinfônica. Eu falei, como assim? Era uma orquestra que tinha músicos contratados, concursados de Estado, e ainda permanecia com o nome Office. Depois eles mudaram para OSIS, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Foi uma coisa meramente institucional, ou então para quem, não sei qual foi o intuito, né? Mas normalmente é isso. Então, as sinfonias foram feitas por esses conjuntos grandes, orquestra sinfônica. São peças longas, que normalmente tem 4 movimentos, são divididas em 4 partes, né? E tem movimento rápido, lento, uma dança e um rápido. Dança é algum tipo de trio, alguma coisa no meio, né? Então, essa forma musical foi se alterando, mas ela até hoje se mantém isso, sabe, gente? Quando a gente estuda a composição, vamos compor uma sinfonia, você tem que ter as partes direitinho, elas têm que seguir uma ordem. Então, essa sinfonia que a gente vai tocar o tema para vocês, ela foi composta pelo Tchaikovsky em 888. Olha que interessante. Alguém sabe o que estava acontecendo no Brasil em 888? Mas só para a gente ter uma. Tchaikovsky estava compondo uma sinfonia estreando na Europa e a gente estava chegando. Em 88 chegou João aqui, foi? 808. Em 88 a gente estava gravando aula, aí,
Alguém tem mais um fato interessante para entender hoje aqui no Brasil? Não? 888. Sim, a lei assim, foi promulgada a Lei Áurea aqui no Brasil. O Tchaikovsky estava apresentando a obra dele, já uma sinfonia completa lá na Europa. Eu não sei o lugar de estreia. Né? Vocês vão ver que essa coisa da utilização da música folclórica está presente também, que ele era um nacionalista. Gente, depois do século XX, esse negócio de nacionalista ficou sério, tá? Compositores do século XX levaram isso muito a sério, essa coisa do nacionalismo. Mas aqui ainda estava nessa transição, saindo do romântico e chegar no século XX, né? Então agora a gente vai ouvir o tema da Sinfonia número 5 de Tchaikovsky. Gente, é uma das melodias que eu acho mais bonitas de todas. Vocês vão poder ouvir os violinos aqui. Ele vai repetindo essa temática. Você quem está acostumado a ouvir música aqui, música erudita, eles apresentam um tema, esse tema depois vai passando, ou então ele é apresentado novamente num instrumento diferente, então muda o tom um pouquinho para apresentar aquele tema. Isso tudo faz parte da regra de composição e vai deixando a música mais interessante para a gente ouvir, tá? Assim, o nosso estado aqui, a nossa existência aqui nesse momento é para, de certa forma, instigar vocês a ouvir música erudita e querer buscar, aguçar os ouvidos para ouvir os instrumentos, ouvir. A minha esposa em casa, com o passar dos anos, agora ela ouve música procurando ouvir os instrumentos. Ela já não aguenta mais ficar tocando. Eu tive que mandar embora de casa. Mas como mandou até agora, né? Ela já se educou musicalmente. Já tocar agora a quinta sinfonia, o tema, mas é do Tchaikovsky, né? Quem que tem uma sinfonia muito famosa, a quinta mesmo? A quinta do Beethoven, né? Mas o Tchaikovsky também tem essa que é maravilhosa, a quinta sinfonia.
é lógico que ela precisa ser adaptada, porque ela tem uma orquestra maior, a gente tem que conseguir fazer soar com a orquestra de câmara. Aí a gente acaba tendo que fazer uma viola, tocar um oboé, que aí vem a dificuldade técnica que complica. E na hora da gente fazer, escrever, tem que ter toda essa destreza também de fazer com que funcione bem. Eu acho que está começando a funcionar bem. O que vocês acham? A gente já está expondo a crítica também. E gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente, não sei se vocês têm reparado, a gente tem feito uns concertos um pouco mais curtos do que o normal. Normalmente a gente faz uma hora e pouquinho. Mas, gente, concerto de música erudita, se passar de uma hora e meia, já começa a ficar chato, até para quem faz música erudita. Então a gente vai dando essas doses homeopáticas a vocês. Quando a gente está preparando uma surpresa bem legal, eu quero vocês aqui com esse sorriso no rosto durante 2 horas de música com a gente. Vocês estão vendo que a gente vai melhorando o tempo, passando mais o tempo, né? Mas eu acho que quando está agradável, e a gente também vai estabelecendo essa relação com vocês, a gente nem vê o tempo passar, né? E assim, todos os que vêm aqui normalmente são pessoas que já são do nosso público aqui, a gente já tem o nosso público cativo, isso é muito bom, a gente adora ter vocês aqui. Temos pais aqui, temos mães, temos músicos aqui, novos músicos, daqui a pouco vão estar tocando, gente que não é só música, gente que gosta de música. Então, assim, aqui é uma celebração à música. Mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da Rocha Ativa e dizer que nós estamos trabalhando muito nesse novo projeto e vocês que são nossos públicos, vocês vão ficar sabendo quando a gente vai inaugurar esse novo repertório com essa novo curso que vai ter de audiovisual nas nossas apresentações. A gente vai terminar com mais um compositor, dessa vez francês. A gente vai tocar uma parte de uma ópera que é famosíssima do Georges Bizet, também um compositor romântico. Esse final aqui foi romântico. Acho interessante que a gente trouxe essa coisa do romantismo para a gente. O sentido que ele tem hoje está muito ligado assim, à coisa da paixão, do amor, né? Mas o romantismo que a gente quer passar tem essa coisa mais profunda de alma, de escolha pessoal. Tudo a ver com o amor também, né? O amor é alma, escolha pessoal, devoção. O que mais tem no amor que eu não sei? Orlando? Não, Orlando não. Estou brincando aqui. Fala, Orlando. Agradecer a presença do nosso diretor financeiro da Rocha Ativa. Eu ia chegar nele e deixar mais para o finalzinho. Mas o Fernando também, sou suspeito de falar, ele é nosso público também, está sempre com a gente, já acompanha. Ele não é só da diretoria, ele é uma pessoa que participa também, ele gosta do projeto. Está gostando do nosso conselho? Com certeza. É um prazer ter você. Oi? Ah, que legal. Obrigado, vocês gostaram? Vamos ver no próximo? Então. Esse que é o objetivo. Vir no próximo, ouvir música com a gente. E dizer também que a Rocha Ativa tem a gente tem esse aspecto social, que é a base da Rocha Ativa, e a gente amarra o artístico também, que tem sido importante para a gente divulgar o que é feito socialmente. Então a gente atrela essas duas coisas, são duas coisas muito louváveis, né? Assim, eu sou suspeito de falar, mas eu desejo uma vida longa, Rocha Ativa, está só crescendo. E tem proporcionado esses momentos de música e de cultura, de esporte, para muita gente aqui da cidade e da região. Ela também tem projetos sendo desenvolvidos em outras cidades da região. Eu, como maestro aqui da Camerata, sou orgulhoso de fazer parte desse ecossistema de coisa boa que a Rocha Ativa tem feito por aí há quase 20 anos já. Quase 20 anos. Eu sou agora. Então, a gente vai ouvir agora um pedacinho também da ópera Carmen. A ópera Carmen
Quem for maior de 18 anos pode até assistir. Não tem coisa muito escabrosa assim não, tá, gente? Mas melhor. Melhor. Assim também eu acho que para os jovens não tem nem muita paciência de chegar na parte. Já dormiram antes. São 2 horas de 1 hora e 40 de ópera. Não tem nada do que. Não tem nada muito complicado. É só o roteiro mesmo, que é cantado em italiano. Se alguém tiver depois de ouvir, tem alguma coisa lá dentro das músicas. As óperas, essas óperas eram feitas para entreter o povo, né? É hora que a música deixou de ser patrocinada pela igreja, deixou de ser patrocinada pelos reis e começou a ser subsidiada pela classe média, né? Aí o pessoal ia para se divertir, era o baile da época, era tipo a balada, né? Então é música de balada. Então a classe média não queria estar ali só ouvindo os. Que normalmente a temática dessas outras obras normalmente é filosofia grega, os contos homéricos, né? Ou alguma coisa folclórica. Aí, quando parte para essa parte das óperas, já do século XIX, aí já começa a ter libreto de ópera que vem do romance e tal, aí o pessoal já gosta de ver o circo pegar fogo mesmo lá no teatro. E vai para ver a confusão do personagem que traiu não sei quem, aquela confusão que tem na ópera. Tá? Então a gente vai tocar a parte da Carmen, que é os historiadores, e assim a gente se despede de vocês com música. Vocês vão ver que essa, por sua vez, compositora francês, mas essa busca os elementos da música espanhola, os historiadores, né? Os corais espanhóis. Se você reparar toda a ópera Carmen, ela se passa na Espanha. Então, uma boa noite para vocês. Agradeço mais uma vez a presença, em nome do Baixativo. Até o próximo, vamos ouvir música. É interessante eu estar falando esse monte de característica da música e a gente não cantou nada, né? A gente está só tocando música instrumental para vocês. Se tem muita música, essa música, por exemplo, a parte que a própria Carmen canta. Ah não, essa parte é cantada pelo soldado. Mas tem hora que a Carmen canta, né? E a gente vocês estão conseguindo perceber isso tudo e ficar com a gente aqui sem ter música cantada. Então, a gente já está cumprindo o nosso objetivo também de divulgar música instrumental. Isso é muito legal. Vocês estão mais de 1 hora aqui ouvindo música instrumental e ouvindo esse maestro falar um pouquinho na cabeça sobre ela para vocês.
Amém.